Acredite, você pode chegar até as crianças que mais precisam de ajuda. Com comida, água, saúde, educação e proteção. Com apenas R$1 por dia, você muda a vida de uma criança. Elas não podem esperar. Acesse doeunicef.org.br e doe agora. Perdeu os nossos programas anteriores, mas não tem problema não, nós temos todos eles disponíveis no Facebook, no YouTube e também no nosso site livetvbrasil.com.br. Acesse e acompanhe a gente. Um beijo! Oi gente, eu tô passando aqui para deixar um recado muito importante para vocês. Toda quinta-feira às 19 horas o nosso encontro é marcado aqui na Live TV Brasil e eu conto com a interação de vocês. É um programa preparado com muito carinho, com muita irreverência, descontração, música, festa, gastronomia, tudo misturado, preparado para vocês. Saiba que além de vender cursos e palestras presenciais para o seu público, você pode também transmiti-los ao vivo e reservadamente de forma online. O nosso sistema também pode ser fechado por login e senha e conta com um player e um chat de interatividade. Saiba mais pelo site www.livetvbrasil.com.br. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Pet Live, porque hoje é sábado, dia de falar dos nossos peludos, seja cão, seja gato ou seja qualquer outro animal, será sempre bem-vindo aqui no nosso espaço na Live TV Brasil. Gente, vocês estão vendo aí que eu tenho um convidado já especial, eu tô derretida por ele, ele é super carinhoso e ele tá aqui porque ele vai participar hoje do programa com a gente. Então, se você tem algum pet, ou se você pretende ter algum pet, se liga aí porque hoje as dicas estão incríveis. Afinal de contas, quem é que não gosta de cuidar bem do seu pet, né? A gente tá aí numa pegada de aquela comida processada, tudo muito rápido, tudo para ontem. Será que o nosso animalzinho de estimação merece comer só ração?
será que só a ração é o suficiente? Ou é melhor a gente trocar tudo e fazer uma alimentação natural daquelas assim, ó, de dar água na boca? É isso que a gente vai falar hoje com a minha convidada do dia, com a doutora Gabriela Tuzin, e também um convidado muito especial, que é o Rafael De Leon. Rafael produz essa alimentação e vai explicar tudo pra gente também. Mas antes disso, para você ficar conectado com a gente, se liga nas redes sociais do programa. Pet Live TV, lá no Instagram, Live TV Brasil, também no Instagram. E claro, lá no meu Instagram também você encontra bastante conteúdo sobre o mundo animal. Vamos lá, então eu queria começar o programa falando para vocês sobre uma enquete que está rolando lá no Pet Live TV, onde a gente pergunta para você: e aí, o seu animal ele consome alimentação natural ou consome ração? O que você costuma dar para o seu animal? Vamos participar? Participe com a gente e no final do programa a gente vai dando as parciais da enquete e vai trazer para você o resultado. Quem sabe você não muda de ideia e larga a ração aí, hein? Gente, o programa tá assim, ó, imperdível. O coração tá acelerado porque o Sheik já tá aqui comigo. Daqui a pouco entram os convidados. E antes disso, eu quero mostrar para vocês o nosso quadro Fama Pet. O Fama Pet traz alguns animais de famosos e a gente vê o carinho, vê como eles tratam bem esses peludos. Vamos soltar? Olha aí, a Marina Rui Barbosa com um gatinho. Ela que é atriz, digital influencer e é super amante dos animais. Inclusive, esse gato dela, gente, foi adotado, viu? Vamos para o próximo, Paola de Oliveira. Paola de Oliveira, para quem não sabe, ela tem um espaço lá no Rio de Janeiro, onde ela coloca alguns animais adotados entre cães e gatos. Hoje a gente está mostrando alguns gatinhos, porque a gente pensa muito nos cães e esquece um pouquinho dos gatos, né? Então, hoje vamos prestigiar os gatinhos dos famosos. Ah, Grazi Massafera. A Grazi, eu estava até aqui falando nos bastidores hoje sobre a Grazi. A Grazi também é uma pessoa que gosta muito dos animais, que está sempre envolvida no mundo animal e parece até que o gatinho parece com ela. Eu não sei não, mas eu estou achando que cada dia que passa eu acho mais que os animais eles têm o jeitinho do dono. Não sei, estou achando. Vamos lá. E é isso aí, gente. Seguinte, às vezes as pessoas falam para mim, Carol, o Guti parece com você. Mas será que é afeição? Será que é o comportamento, né? E isso a gente vai trazer aí nos próximos programas sobre esse tema. E falando de comportamento animal e falando também sobre bem-estar, vamos pedir o vídeo do nosso parceiro, do Dr. Ricardo Garé, para ele falar um pouquinho para a gente como a alimentação, como o bem-estar está envolvido aí no contexto do mundo animal. Vamos soltar? Olá, tudo bem? Feliz 2020, né? Estamos no começo do ano. Eu sou Ricardo Garé, para quem já me acompanha aqui, eu sou veterinário holístico, trabalho com reiki, com comunicação animal. E hoje eu quero falar sobre... o Linus está aqui, um dos gatos da casa, uma das pessoas felinas, membros felinos da casa. Pois um dia eu falo sobre ele, muito interessante o que ele fala nas comunicações e está sempre participando dos cursos. Hoje eu quero falar sobre o estado interno do tutor. Então, é muito comum os tutores começarem a passar por situações de mudança no dia a dia com aquele cachorro, com aquele gato, muda o comportamento, brinca, passeio, atividades e muda a alimentação. Então, muda a alimentação para uma alimentação natural, por exemplo. Mas dentro disso, às vezes aquele ser ainda está condicionado naquele comportamento antigo, que é justamente o que a gente quer mudar. E o que acontece? Então, uma situação que é muito comum, e não se culpe por isso, porque é comum e a gente acaba fazendo, o cachorro vai lá, ou o gato vai lá e come algo que não era para ter comido. Ou rasga o lixo, faz alguma coisa e não era para ter comido. E aí a gente quer mostrar, falar, olha, não é para fazer isso. Você tem a sua, não faz isso, você tem a sua comida, que é essa daqui. Então, no caso, uma alimentação natural, por exemplo. Tá? Então, você tem essa comida. Só que, nisso, a gente fica bravo, né? Fica irritado. Olha, você fez isso, você rasgou o saco do pão, você rasgou a comida, você fez isso. E aí você fica, ou rasgou o lixo, então a gente fica bravo. Fulano, Linus, por exemplo, que eu mostrei agora. Não era pra você ter feito isso. Olha aqui, a sua comida, pra comer a sua comida. Então, às vezes, a gente acaba fazendo isso, tá? E qual que é a mensagem da intenção e da energia que ele recebe? Meu tutor ficou bravo, ele está mostrando uma coisa para mim,
Mas quando eu mostrei aquilo para ele, ele também estava bravo. Então ele está entendendo que se eu fizer isso, que foi o que eu não queria, o que eu, humano, não queria, né? Foi ruim. E se eu for naquilo lá, que é a alimentação natural, por exemplo, ele também vai ficar bravo. Porque olha como ele tá bravo falando de algo que eu fiz e de algo que eu não fiz, mas ele tá bravo. Então isso que eu não fiz não é para fazer, porque ele vai ficar bravo da mesma forma. Entende o que acontece? Então, se eu falar com ele do que eu quero, mas bravo, ele não vai fazer, porque ele vai entender que eu vou ficar bravo também. Então, qual que é a solução? Fez algo que eu não queria para algo que eu quero. Com tranquilidade. Se ficou bravo, não é a hora de fazer aquilo. Então, se abstém um pouco da situação ou respira, uma meditação de 1 minuto. De repente, em um outro momento, ensina uma respiração, uma meditação de 1 minuto. 1 minuto. Se acalma, se centra. Calma. Olha, Linus, isso que você fez aqui, ó, troca por isso. Vem aqui, essa é a sua comida. Esse é seu petisco. Você queria um petisco? Eu vou colocar um petisco. E coloca um petisco. Então, come isso. Alinha o que eu estou falando com o que eu estou pensando com o meu estado interno. Nas comunicações intuitivas com os animais, eles falam que a gente, às vezes, passa uma mensagem muito confusa. O que eu falo é diferente do que eu penso da minha intenção e eles não sabem o que fazer. Então, eu tenho que alinhar. Faça isso que é melhor para você. Então, alimentação natural. Eu tenho que estar pensando que é isso. Eu não tenho que estar pensando que ele fez o que eu não queria, ele fez o que eu não queria. Porque eu estou dando uma mensagem muito importante. Qual que é? A mensagem do meu pensamento, que eu estou fixado, não é a alimentação que eu quero. Ou a alimentação natural. Eu estou pensando, o pensamento fixado naquilo, no problema. No que deu errado, no que aconteceu errado. Então, eu estou projetando isso, na verdade, que é mais forte do que a minha fala. Porque eles são seres que não falam a mesma língua, mas eles captam os pensamentos e as intenções. Então tá para lá, então alinha. É isso que eu quero, foca o pensamento naquilo e a intenção naquilo e o estado interno tranquilo. Senão, o que vai acontecer? Aquilo eu não vou pôr a boca, eu não vou chegar perto, porque olha como ele vai ficar bravo se eu for lá, porque ele já tá bravo. Eu nem fiz, ele tá bravo, se eu fizer vai ser pior. Então coloca a intenção ali e que você vai ficar feliz. E quando você vê ele comendo lá, ou petisco, ou um brinquedo, você fica feliz, fala, olha fulano, olha Linus, que legal, você está fazendo isso. Isso é uma forma de reforço positivo, mas indo além, levando em conta a nossa fala, o nosso pensamento e a nossa intenção, o nosso estado interno. Vocês vão ver que isso vai fazer muita diferença na vida de vocês, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Gente, olha só que Feliz incrível, 2000. né? A comunicação animal, ela vai muito além dos nossos comandos. E é por isso que hoje eu trouxe esses convidados muito especiais, a doutora Gabriela Tozin e Rafael De Leon. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo bem, doutora? Prazer enorme ter sido convidada aqui para falar com vocês hoje sobre isso, esse assunto que está tão atual, né? Sobre alimentação natural. Verdade. Bom dia, Rafael. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu quero dar boas-vindas também, gente, para o meu convidado especial, tá? Para o Sheik, que tá aqui super comportado. Eu já tentei aqui colocar ele no colo, perguntei se ele já comeu. Quem sabe ele não vai se alimentar por aqui hoje, né? Afinal de contas, doutora, alimentação natural ou alimentação saudável, não sei qual é o melhor nome para isso, ela é bem apetitosa, né? Os animais, eles gostam. Sim, é uma alimentação altamente palatável. Inclusive, a gente indica bastante para animais que não querem comer a ração. Por quê? Porque a alimentação natural tem diversas modalidades, como a gente vai conversar. Porém, a alimentação natural cozida, pelo um alimento ser aquecido, isso já melhora muito a palatabilidade. Então, os animais, eles acabam adorando esse tipo de modalidade. E sim, a gente pode chamar de alimentação natural, como também podemos chamar de alimentação saudável, sem problema nenhum. Alimentação natural, o que ela é? É alimentação só feita com alimentos ou é aquela alimentação que você pode mesclar com ração? Qual é a definição disso? Certo. A alimentação natural, gente, ela consiste, na verdade, na utilização de alimentos que já estão na nossa mesa, né? Então, vegetais, carboidratos, proteínas, né? Só que não é apenas a gente mesclar isso, utilizar esses alimentos e fornecer para o animal. Isso a gente chama de alimentação caseira, tá? Certo. Uma alimentação natural é quando a gente balanceia, né, esses alimentos e também a gente suplementa, porque apenas esses alimentos, eles não são suficientes para a gente conseguir ter todas as vitaminas e minerais que esses animais precisam diariamente. Certo, porque a gente acha assim, a gente está muito comendo na mesa, aí o animalzinho está ali perto, né? Vou dar só uma bananinha, vou dar só um mamão.
E aí, não, mas meu animal já se alimenta bem, porque além da ração eu dou isso, né? Eu dou esses alimentos. Mas não é bem assim, né, doutora? A gente tem que ter uma consciência do que é alimentação natural, em primeiro lugar, para depois a gente desenvolver esse tema. Exatamente. E quando a gente fala em misturar a ração com o alimento, isso é uma modalidade que existe também. É o que a gente chama de mix feeding, tá, pessoal? Isso existe, só que isso também tem que ser passado por um veterinário nutricionista que entende do assunto. Por quê? Porque se eu tiro muita ração, a ração é a parte do alimento que está balanceada. A ração, ela é balanceada, tá? Temos que deixar isso bem claro. Todas as rações são balanceadas. Agora, se eu tirar a ração demais e der muita comidinha, vai estar faltando nutrientes para esses animais. A gente precisa estar suplementando nesse caso. Então, se a gente quiser fazer essa misturinha que a gente chama de mix feeding, essa alimentação ela deve passar por um nutricionista para ele retirar a quantidade de ração ideal e colocar de alimentos para que não gere nenhuma deficiência. Certo. E quais são os tipos, doutora, de alimentação natural? Tem a cozida, tem a crua? Eu andei estudando, gente. Isso mesmo. A gente tem praticamente 3 tipos de alimentação natural. Certo. Nós temos a alimentação natural cozida, né, que envolve, então, a cocção de todos os alimentos. Nós temos a alimentação crua sem ossos, ou seja, a gente vai precisar suplementar o cálcio, tá? E aí, alguns vegetais ainda são cozidos também nessa modalidade, tá, gente? Porém, a gente tem a alimentação crua com ossos, que é a alimentação que é mais próxima do nosso animalzinho ancestral, né? Só que é uma alimentação que também não é feita para todo mundo, gente. Ela envolve questões de saúde, ela envolve a captação desse osso pelo animal. Então, tudo tem que ser pensado. Não é qualquer animalzinho que pode estar realizando, até porque é uma alimentação crua. Ela tem que estar com uma segurança alimentar muito boa para a gente estar podendo oferecer para esses animais. Acho que é até complicado a questão de contaminação, né, na cozinha e eu não sei, eu vejo tudo tão delicado, eles são tão delicados. E aí a gente colocar isso na cozinha, que a gente faz o nosso processo, a nossa alimentação e a deles, pode haver alguma contaminação? Qual é o risco disso? Pode. E não somente na nossa cozinha, mas quando a gente compra carne no açougue, às vezes as pessoas elas falam assim, eu quero 300 gramas de músculo bovino para o meu cachorro. A pessoa já não vai ter mais o cuidado que tem pra gente. Então, ele acaba passando a mão em qualquer lugar, não tendo um cuidado na manipulação desse alimento. Então, a gente tem que cuidar muito bem, primeiro, com o que a gente fala com os açougueiros, né? Segundo, qual o estabelecimento que eu estou retirando essa carne? É um estabelecimento de confiança, né? E terceiro ponto, gente, manipulou qualquer alimento na cozinha, a gente tem que estar cuidando das mãos, fazendo uma higiene correta, né? Ainda mais um alimento cru, se for ter que ser fornecido, porque não tem como parar a contaminação bacteriana. Quando a gente congela profilaticamente, a gente acaba eliminando protozoários, né? Outros tipos de micro-organismos, mas as bactérias elas vão continuar ali, só não vão estar se multiplicando. Então, a gente tem que cuidar bastante, tá, com a contaminação. Certo. Ai, gente, tem tanta pergunta, ela está falando, eu fico assim, meu Deus, mas e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? Mas vamos lá, doutora, eu ganhei um pet, eu adotei um pet, e eu tô naquele período de desvermifugar, vacinas e tal, e quero introduzir uma alimentação natural para ele. Uhum. Tem diferença por faixa etária, a alimentação? Para filhote é de um jeito, por raça, como que funciona tudo isso? A alimentação natural ela deve ser pensada, né, de acordo com cada fase da vida. Certo. Um animal filhote ele tem uma necessidade de cálcio, de proteína e de gordura diferente de um animal adulto. Principalmente a gordura, gente. A gente pensa que o ômega 3 ele é excelente para todos os animais, né? Ele é obrigatório para todos os animais. Só que não, ele é uma gordura essencial, principalmente para filhotes, gestantes e lactantes. Na fase adulta, esses animais não precisam da essencialidade do ômega 3. Só que se a gente fizer uma dieta balanceada, esse ômega 3 tem que estar balanceado com o ômega 6. Falando rapidamente sobre questão de gordura, tá? Então, a gente sabe que sim, cada fase da vida a gente tem que cuidar. Um animalzinho filhote, gente, a partir do momento que ele já tem dentinho, a gente já pode fornecer alimentação natural, tá bom? Terceira semana, quarta semana, aparecer os dentinhos, já podemos migrar ali do leite materno devagarinho para uma alimentação mais pastosa com alimentos naturais. Nossa, e existe algum alimento que a gente não pode, de jeito nenhum, o animal pode consumir? Nossa, tem muitos, viu? Tem uma muitos, lista? mas eu vou falar o que geralmente o pessoal faz, que eu tenho que dar um puxãozinho de orelha. Gente, chocolate, né? Ai, nossa. Chocolate, Chocolate a gente não pode. E um adendo, tá? O pior chocolate que a gente pode dar para o nosso animal é um chocolate mais purificado.
Ou seja, se eu der uns 70, 80, 90% cacau, a gente vai estar piorando e podendo levar esse animal realmente a uma toxicidade muito rápida, tá? Por causa da teobromina, que é a substância que está dentro desse chocolate, que está também dentro do açaí, dentro do guaraná. Então, a gente tem que cuidar muito com esse tipo de alimento, principalmente um alimento mais íntegro, né? Certo. Lógico, não quer dizer que a gente pode dar chocolate 40%, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que esse tipo de chocolate, a gente achando, né, que é um chocolate mais saudável, a gente tem que ver que é um chocolate com maior concentração dessa teobromina. Então, é um chocolate que pode, sim, estar levando esse animal a uma neurotoxicidade, principalmente. Certo. Aí deixa eu perguntar uma coisinha pro Rafael aqui, porque ele tá ali quietinho, o Sheik tá ali no cantinho dele. Rafael, me conta um pouquinho como que começou a tua história na alimentação natural e junto com o Sheik. Então, a minha formação é gastronomia. Certo. O microfone aqui pertinho. Minha formação é gastronomia. E na época, quando eu saí dos restaurantes, eu fui trabalhar no ramo de pet shop. Legal. E eu trabalhava numa grande pet shop aqui em Florianópolis. E aí o Sheik começou a ter alguns problemas, consultamos com o veterinário. E a gente começou a fazer a alimentação dele em casa, pelo que a veterinária sugeriu. E daí, então, eu comecei a ver que dentro da pet shop tinha um ramo muito grande para isso. Sim. Tínhamos uma veterinária nutróloga na época. E daí a gente começou a pesquisar. E aí eu fui a São Paulo, fiz curso, fiz outros cursos aqui em Florianópolis. E daí a gente seguiu com a empresa e a gente está há uns quase 4 anos aí hoje. E o Sheik, ele tem qual idade? O Sheik tem 9. E ele faz uso da alimentação natural há quanto tempo? Há uns 4 anos para 5 anos, mais ou menos. Mudou? Muito. Comportamento, Comportamento, urina, fezes, pelagem, tudo. Eu só vejo benefícios, na verdade, né? Sim. Não tem como ver. Até na hora da comida, quando a gente está passando ali com a comida para servir para eles, nós temos mais, além do Sheik, na verdade, Sim. né? Eles ficam bem felizes, entendeu? Eles já ficam bem alvoriçados, assim, querendo pular. Porque eu vejo, eu coloco eles muito me coloco muito no lugar deles, né? Poxa, todo dia comer a mesma coisa, né? Eu olho pro Gucci e falo, tadinho, todo dia comendo ração e comendo petisco, ração e petisco. E eu aqui na mesa farta, cheia de variedades, né? Aquilo me corta o coração. E, claro, eu falei para a Gabriela, para a doutora Gabriela, que eu sou fã dela incondicional, porque, gente, a rede social dela, ela traz conteúdo com qualidade. Quero saber de intestino, procura lá que tem vídeo. Quero saber nossa, ela tem todos os conteúdos. E, assim, a gente percebe que é um amor, né? Ela faz com amor. Então, e, claro, gente, olha ali, que linda. Quando a gente entrega os nossos pets, seja para um médico veterinário ou para um profissional que trabalha com a nutrição, é um filho, né? Então, poxa, tem que confiar, tem que ser um profissional que a gente fala, não, eu coloco a minha mão ali porque eu tenho certeza que a pessoa, né, tem credibilidade, tem conteúdo. E aí, por isso, eu quis trazê-los para o programa para a gente falar um pouquinho sobre isso. Porque tem muita gente perdida, pessoal, em casa, que fica naquela assim, tá, aí eu dou a ração, eu vou botar só um brócolis, eu vou botar só uma cenourinha para dar um gostinho. Faz alguma diferença na palatabilidade ou na saúde? Para palatabilidade ajuda muito, né? Tem animais que adoram vegetais, então auxilia para esse animal estar ingerindo esse alimento. Eu até indico, acho mais interessante as pessoas utilizarem os vegetais, porque são fibras, né? Então a gente pode estar auxiliando na parte intestinal e não vai estar dando um desbalanço astronômico na dieta do animal, né? O problema é quando as pessoas começam a colocar muita carne, misturar muita carne. Proteína. Isso, proteínas junto na alimentação. Isso pode estar desbalanceando, gerando às vezes um excesso de amônia, né? Que é um produto dessa metabolização da proteína. E se o animalzinho ele tiver alguma alteração renal, isso é um problema. Então a gente tem que cuidar bastante com o que a gente acaba adicionando junto com a comida, a ração. Certo. A gente estava falando do Sheik, que ele teve um problema de saúde, e aí passou numa nutróloga, e aí você conseguiu trazer alimentação natural. Existe diferença entre hipersensibilidade e alergia? Existe sim. A hipersensibilidade alimentar, que a gente chama, né, é uma alergia mais tardia. Por que eu digo que eles são diferentes? Quando a gente tem uma alergia, gente, é quando o animalzinho, vamos supor, é picado por uma abelha. Certo. Na hora ele já incha, a gente vai ver que ele já tem uma dificuldade respiratória e isso tem que ser atendimento imediato, na hora no veterinário, tem que levar correndo mesmo, tá? O animalzinho ele pode virar óbito se persistir, a gente está tendo um choque anafilático. Tá? Então, tem uma resposta muito grande do sistema imune. Quando a gente está tendo uma hipersensibilidade alimentar, ela já é difícil de a gente diagnosticar porque ela é tardia. Então, demora dias, às vezes, para a gente ver realmente o que está acontecendo e não é um sinal único.
específico da hipersensibilidade. O animal ele pode ter uma alteração intestinal, esse animal ele pode ter uma alteração dermatológica, como pintinhas na pele, ele pode ter queda de pelo acentuada, ele pode ter, por exemplo, prurido, que a gente chama que são coceirinhas, então ele pode lamber muito as patas, então tudo isso é indicativo de uma hipersensibilidade alimentar. Indicativo, não quer dizer que o animal tenha. Aí a gente vai ter que averiguar com uma consulta adequada. Certo, porque muitas vezes eu percebo que também, assim, ó, os animais, eles imitam um ao outro, né? Então, assim, o Gucci, ele mexe bastante na patinha, ele vai lá e coça e tal. Aí a Cacau, eu tô até os dois aqui na foto, aí a Cacau agora começou a desenvolver esse mesmo comportamento. Eu falei, ai meu Deus, será que eles estão com alguma coisa? Depois eu percebi que não, que está tudo bem, mas é o comportamento. Então é interessante, né, doutora, que a pessoa leve o seu pet até um profissional para fazer. Tem exame para isso? Exame de hipersensibilidade alimentar, geralmente quem faz é o dermatologista, né? Eles fazem ali, mas não tem nenhum exame específico para a gente dizer. Tem exames que vão direcionar para a gente quais alimentos que pode estar levando esse animal a um quadro de hipersensibilidade alimentar. Atualmente, na nutrição, a gente utiliza um bem específico, tá? Para isso, que é feito através da saliva desse animal. É enviado para fora do Brasil, tá? E a gente consegue ter uma ideia de quais imunoglobulinas estão atuando no processo de defesa desse animal. Então, ele é muito mais específico. A gente já consegue ter uma ideia muito melhor do que apenas um testezinho dermatológico que fazem em clínicas comuns aqui do país. No país, né? Porque esse exame é feito nos Estados Unidos, né? Isso, exatamente. E qual que foi o problema do Shake que ele mudou para alimentação? O Shake teve uma alergia muito séria, né? Eu sempre tive uma preocupação muito grande em um Shake ser um cachorro muito branco. Sim, sim. Sempre gostei que ele fosse branco. E aí eu usava produtos adequados, mas a gente começou a ter alguns problemas com alergia. E aí ele já estava rejeitando ração, as fezes dele mudaram um pouco, e aí a gente não hesitou e a gente foi consultar, né? E no momento que a gente introduziu a alimentação natural... Na verdade, eu comecei antes da consulta, né? Eu pesquisei por conta própria e comecei antes da consulta. E aí consultei, adequei o que havia adequar... ela mandou adequar e tal. Para mim foi muito tranquilo fazer a alimentação natural em casa, pela minha formação, por já estar há anos cozinhando e tudo mais, né? Mas eu vejo que muitas pessoas hoje não têm esse tempo, né? Sim, verdade. Eu conversei ontem... Armazenamento e tudo mais, né? Ontem eu estava conversando com uma menina e ela falou, eu mudei completamente a alimentação do meu pet, porque ele estava com problema nas fezes e tal. Em dias ela melhorou, está super bem, só que está me dando trabalho. Eu acordo mais cedo, eu preparo e tudo mais. E aí é que você entra, né? Exatamente. A gente vai chegar lá, Mas eu estava até comentando isso com a doutora Gabriela. Falei, tá, tudo bem, a gente vai fazer uma alimentação legal, vai ter uma dieta para o Gucci, mas quem é que vai processar isso? Que horas que eu vou fazer? Tem alguém que me entregue, que me forneça esse produto? A alimentação natural, doutora, ela equivale a uma ração premium? Bom, equivale em que sentido? Em relação a nutrientes? A nutrientes. Sim, como eu disse, todas as rações elas são balanceadas, tá, gente? Só que uma alimentação natural, como eu disse, ela deve ser balanceada. Não é a gente chegar em casa, pegar um pouquinho de frango, pegar um pouquinho de arroz, pegar um pouquinho de vegetal e a gente está falando que esse animal ele está comendo alimentação natural. Isso não é alimentação natural. Isso é uma alimentação errada que vai trazer consequências para os animais de vocês futuramente. Então a gente tem que cuidar muito com isso. Se você não tem capacidade de realizar uma consulta com um nutrólogo ou ter mais informações sobre isso, eu sempre indico, gente, utilizem a ração, porque a ração é segura, ela tem ali o mapa que rege, que vai observar se está sendo feito tudo da forma correta. Então, a gente tem que estar dando uma segurança alimentar para esses animaizinhos, né? E não fazendo de forma indiscriminada qualquer tipo de alimento, sabendo que isso pode gerar prejuízos futuros para esse animal. Certo. E, doutora, e aí eu tenho um pet que tem diabetes ou já é muito idoso, tem algum probleminha de saúde, eu posso alterar, sair da ração que está super controlado e passar para uma alimentação natural ou é perigoso isso? Não, muito pelo contrário. Qualquer patologia, gente, é interessantíssimo a gente estar passando para alimentação natural. Primeiro, que a gente vai dar uma disposição maior para esse animal que já está enfermo ou já está numa situação, no período de vida, na senilidade, por exemplo, mais que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tá? A gente vai estar dando uma disposição melhor, a gente vai estar dando um sono melhor para esse animal, ele vai estar se alimentando de uma comida mais palatável, com cheirinho, né? Então, a gente tem que pensar nisso tudo. A doença em si, dependendo da doença que for, por exemplo, um diabetes, é uma doença que o animal ele precisa
tomarem aplicação de insulina, tá? Eles precisam disso e é irreversível, não tem como retornar. Então, quando a gente tem essa diabetes, o animalzinho ele precisa fazer uso de insulina para sempre, mesmo que ele troque para alimentação natural, isso não vai mudar. Porém, a alimentação natural faz com que esse animal ele precise de menos insulina aplicável, porque a quantidade de açúcar no sangue diminui. Né? Açúcar entre aspas, tá, gente? Essa quantidade diminui. Então, a gente pode sim estar reduzindo a quantidade de medicamento que a gente vai estar aplicando nesse animal com a alimentação natural. Isso é bem visível. Por isso que nós, nutricionistas, temos que estar sempre de olho com o endócrino para estar ajustando a dosezinha quando a gente migra para outro tipo de modalidade dietética. Ai, a minha vontade é de sair daqui correndo pro consultório para passar essa alimentação pro Guti logo, gente. Seguinte, eu vou fazer um intervalo rapidinho. Tem uma enquete rolando na volta, vou dar uma parcial, vou contar para vocês o que as pessoas estão falando lá nas redes sociais sobre esse tema. Eu volto já já. Eu sou Alan Banas e tenho um recado especial para você que vai fazer um evento e quer transmitir via internet. Nós, da Live TV Brasil, temos a solução, pois transmitimos o seu evento simultaneamente e ao vivo para todas as plataformas digitais. Pode ser pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook e até pelo seu site. Se você tem um show e quer transmitir esse show, não tem problema. Se tem um congresso, um treinamento, um desfile ou uma feira, nós da Live TV Brasil também temos essa solução. Você pode acessar www.livetvbrasil.com.br para saber mais informações. Voltamos, gente. Eu estou aqui de olho nas enquetes da rede social do Pet Live TV. E me surpreendi, até me pegou de surpresa aqui quando a gente voltou, porque a pergunta foi feita o seguinte: o seu pet tem uma alimentação saudável? 50% disse que sim e 50% disse que não, na rede social do programa. Já lá na minha rede social, eles estão falando 70% disse que não e 30% disse que sim. E aí, doutora, o que é considerado realmente uma alimentação natural? Colocar a cenourinha, o brócolis lá na ração, pode ser considerado uma alimentação natural? Na verdade, como eu já comentei com vocês, não, né? Eu acho que as pessoas elas têm um pouco de confusão nesse tipo de conceito, né? Quando a gente fala de alimentação natural, a gente está falando desse uso desses alimentos balanceados com uma suplementação adequada para a gente suprir as necessidades dos animais. Quando a gente fala numa alimentação saudável, a gente sempre tem que lembrar que, querendo ou não, a ração é processada.
Se a gente quer falar em alimentação saudável, a gente tem que pensar em alimentos minimamente processados, e a ração não é. Então, eu dar ração com um pouquinho de vegetais, isso até vai auxiliar na parte de palatabilidade, na parte de umidade desse alimento, né? Na parte de fitoquímicos e fitonutrientes, antioxidantes, a gente vai estar auxiliando. Mas chamar isso de alimentação saudável, eu não diria que não estaria certo, não. De vez em quando eu brinco aqui de mito ou verdade. Eu ia falar mito total, né? E aí eu queria até pedir pro pessoal aqui, pro Alan, soltar um vídeo dos animais se alimentando para a gente falar um pouquinho sobre essa fase de transição. Os meus pets, eles comem só ração. E aí amanhã eu quero passar para alimentação natural. Oh, meu Deus. Olha, esse é um filhote, né? Uhum. Filhote. Ai, meu Deus, agora eu morri. Fofura, né? Eles adoram banana, adoram. E pode, doutora? Pode sim. Banana é excelente. Só tem que cuidar com animaizinhos que são um pouquinho gordinhos, né? Ou diabéticos, que é uma fruta com uma grande quantidade de carboidrato e o índice glicêmico também alto. Então temos que cuidar nesse caso. Essa é a minha gatinha, filhote, linda. Gente, olha que coisa mais fofa. Uma dedeira. Agora ela já tá maiorzinha, não se interessa não, mas nessa época ela gostava. Ela usa... Você dá alimentação natural para ela? Sim, dou de vez em quando, porque agora ela tá indo em processo... Gato é um pouco complicado, acho que a gente vai conversar sobre isso. Isso, eu queria entrar aí. Primeira pergunta, existe uma fase de transição para a gente sair da ração e ir para uma alimentação saudável, natural, 100%? Ou eu posso mudar do dia para a noite? Bom, qualquer troca de alimentação, seja da ração para alimentação natural ou vice-versa, a gente é obrigado a fazer uma transição. Essa transição não deve ser feita do dia para a noite, em hipótese alguma, porque isso pode gerar, sim, alterações gastrointestinais nesse animal. Ele pode ter vômitos, diarreias, e foi, sim, pela transição abrupta do alimento. Então, o que a gente faz, pessoal? A cada 2 dias, a gente vai trocando 25% do alimento. O que seria isso? Eu tenho 100% de ração, eu tiro 25% dessa ração e coloco de comidinha natural. Passa 2 dias, eu tiro 50%, fica meio a meio. Passa mais 2 dias, 75% da alimentação nova e 25% da alimentação antiga. E passados 7 dias, a gente já tem, então, a introdução da nova alimentação total. Muito bom. Quero aproveitar aqui essa brecha para mandar um beijo lá para o Diego, de Rio Claro. Ele disse que adora o programa Pet Life. Um beijo, viu, Diego? Seja sempre bem-vindo aqui no programa. E é isso, gente, gato. Agora eu quero falar de gato, porque assim, eu vou fazer um programa de gato semana que vem aqui no Pet Life, a gente vai trazer. E todo mundo quer cuidar bem também dos gatos, né? Eu, particularmente, não tinha convivido com gatos ainda. Aí, numa viagem recente, a casa da minha tia era cheia de gato e os gatos começaram a passar por mim, a subir na minha cabeça, meu Deus. E aí eu percebi que o comportamento é muito parecido com o do cachorro e aí eu fui me interessar em saber da alimentação. E aí você entrou no ponto bem importante, não é tão simples. Não. Infelizmente, gente, os gatos, a gente tem um trabalhinho a mais com eles, tá? Mas não é impossível. Por que eu digo isso? Os gatos, eles têm o que a gente chama de memória gustativa. O que seria isso? Até 1 ano de idade, a gente deve fornecer todos os tipos de alimentos naturais para esses animais, né? A gente apresentar esse tipo de alimento. Por quê? Porque os gatos, eles gostam muito de texturas diferentes, de gostos diferentes. Nessa fase da infância, eles são muito curiosos. Só que quando eles se tornam adultos, se na infância eles não tiverem contato com esse alimento, eles têm um pouco de receio. Então, o que acontece? Às vezes o animalzinho já está adulto e a pessoa quer introduzir a alimentação natural. E isso, às vezes, não é possível, porque o animal não quer. Ele não teve contato com esse alimento, ele não quer experimentar. Então, é um pouco difícil de a gente estar transitando de uma alimentação para outra, que nem a gente faz com o cachorro em 7 dias. Às vezes demora até meses, tá, gente? Mas tem que ter paciência. A gente tem que apresentar um alimento cru, depois um alimento cozido, um alimento com um tamanhozinho um pouco maior, um pouco menor, um alimento com uma temperatura X, outra Y. Então, é bem assim, eles são bem delicados. Às vezes, um animal gosta de uma carne de gado gelada, mas não gosta dela aquecida. Ou gosta dela crua, mas não gosta dela cozida. Então, tudo isso a gente tem que pensar e tentar apresentar todas essas formas para a gente conseguir montar uma dieta de acordo com o que ele aceite. E depois falam que pet não é filho, né? Vamos lá, Rafael. E aí, então, passei na doutora Gabriela, fiz a dieta, ela prescreveu a dieta toda do Gut, da Cacau, de todos os meus pets.
E aí eu vou lá pro amicão. Exatamente. Ou a Gabriela nos envia direto, como a gente já tem, né, esse contato, ou geralmente o próprio tutor nos envia a dieta. A dieta da Gabriela é uma das melhores veterinárias que a gente trabalha, porque vem toda certinha, né? Então a gente consegue ver ali cada nutriente, o que a gente tem que pôr. A gente monta, conversa com o tutor se ele vai oferecer aquela quantidade diária em 2 ou 3 refeições. A gente já divide, então já vai na porção embalado a vácuo. O tutor vai descongelar a quantidade, a porção certa para cada refeição e tá tudo certo. Eu ia te perguntar como é que funciona isso, porque chega a dieta e tem a porção por tantos gramas por dia, Exatamente. né? Eu costumo dar pela manhã e à noite. Aí você já porciona isso, já me manda em porcionado. 2 ou 3, conforme for o tutor, no caso, né? Certo. E aí a gente acrescenta todos os ingredientes que a Gabriela receita que nós colocamos na dieta e algumas coisas o tutor tem que acrescentar em casa, como Microfone mais pertinho. como alguns óleos, né? Como a suplementação, e aí fica a parte do tutor, ele coloca na hora. Porque a suplementação ela tem que ser manipulada até muitas vezes, né, doutora? Isso. O que eu gosto da manipulação pelo sentido que eu posso estar otimizando vitaminas e minerais. Certo. Então, se eu dar apenas o mínimo, eu posso estar fazendo como uma ração, que dá o mínimo para o animal. Só que se ele sofrer um desafio, que a gente chama alguma doencinha aparecer ali, ele vai ter um aporte nutritivo ali no corpinho dele que vai poder estar combatendo essa doença se eu dou uma alimentação otimizada. Então, acho bem interessante a parte do manipulado para isso, né? Só que tem também suplementos comerciais, que também são interessantes e até mais práticos e muitas das vezes mais baratos também. Então, a gente pode estar utilizando dessas duas vertentes. Para animaizinhos com hipersensibilidade alimentar, como a gente comentou, numa dieta inicial, essa suplementação ela tem que ser manipulada, porque um suplemento comercial pode ter resquícios de proteína, que é o principal macronutriente ali que pode estar levando à alergia. Então, tem que ser manipulado. E por que a gente tem que moer a proteína na alimentação? Então, nós fazemos os vegetais ralados e cozidos a vapor. Olha. Primeiro, porque a gente perde menos nutriente no vapor, né? E a proteína mesma, a gente moe a proteína, é menos tempo de cocção. Certo, né? olha só, ali a gente tem umas imagens. Exatamente. O que são essas imagens, Rafael? Descreve pra gente. Então, não vou lembrar agora os sabores ali para te dizer ao certo, tá? Mas aí são 3 clientes, esses aí são os pratinhos que a gente fez especial numa ação de Natal, a gente deu para os clientes. Legal. Então ali tá a porção de cada um deles, tá? Provavelmente ali tem 2 vegetais, batata doce, arroz, uma das proteínas, seja porco, seja frango, seja carne bovina, peixe, por aí vai, e as vísceras adequadas. Ó, aí é mais uma outra galera. Essa galera é tua? Não, essa galera não é minha, mas essa é uma galera que fica muito louca na hora da comida. E aí a gente tem o que ali? É carne crua? Não. Nenhum é carne crua. Eu não trabalho com a carne crua, tá? Eu só trabalho com a alimentação natural cozida. Natural cozida. Exatamente. Porque lembrando, a gente tem a alimentação natural cozida, a crua... Sem ossos e com ossos. E crua com ossos. A crua com ossos e a crua sem ossos. Isso. Certo. Aí elas embaladas, ó. Ai, gente, que maravilha! E depois vai a etiquetinha, né? Com o que tem em cada um. Exatamente. O rótulo. Aí são alguns quibes, frango e carne bovina. Dá vontade de comer? Que a gente faz umas festinhas de aniversário também, né? Eu vi, então, passou uma foto ali, depois a gente pede pra voltar. Aí é no momento da produção, ó. Certo. Tá me dando água na boca, porque tá perto do meio-dia? Aí o bolo. Aí o bolo de aniversário. Não, mas o Guti vai ter que ter um aniversário desse. Mas deixa pra mim que em outubro a gente conversa. Então, quer dizer que aí eu passei na doutora Gabriela, ela fez toda a dieta, eu fui lá na Amicão, entrei em contato com você, você vai produzir pra semana, pro mês, como que é? Se ele não tá acostumado com a alimentação natural, a gente começa com o mínimo, né? Certo. Porque é um custo mais elevado, dependendo da proteína. A gente faz alguns testes, né, doutora? Então, a gente vai fazendo por semana, até para trabalhar com a eliminação, se é algum caso alérgico, alguma coisa, e vai entregando. Depois que a gente consegue entrar e ele já está acostumado com a alimentação, a gente tenta fazer de 15 em dias. 15 em 15, até por causa de uma logística de entrega, toda a questão do trânsito e tudo mais. Né? Aí eu recebo aquelas porções que a gente mostrou na imagem ali e congelo. E aí eu descongelo um dia antes? Eu aconselho a pessoa tirar as quantidades diárias do freezer para a geladeira. Por exemplo, eu vou dar 2 amanhã, já baixei para a geladeira e na hora a gente descongela. Então ela já vai estar na temperatura da geladeira. O plástico pode ir num banho-maria, por exemplo. Alguns clientes fazem na panelinha. Só não aconselho micro-ondas, né? Não, micro-ondas nem pra gente, pra ninguém, né, gente? O micro-ondas cada dia que passa tá mais...
Nem sei como ele é Agressivo. vendido, né? Bom, mas vamos lá. Então quer dizer que... E por que tem que moer a proteína? Então, nós moemos porque é mais fácil para a digestão deles. Ah, E isso é certo. muito notável, entendeu? Por exemplo, os nossos lá, nós temos uma galera bem grande. Sim. Então eu gosto muito dos dias bons que a gente pode dar a comida na rua. Nós temos Certo. uma sacada muito grande em casa. E é notável, em seguida que eles comem, eles já fazem a digestão, eles absorvem muito mais os nutrientes, entendeu? É menos tempo de cocção, vários fatores que são favoráveis. Doutora, e aí a gente tem os pets, os pequeno porte e tem o grande porte. Eu não sei, na minha cabeça eu tenho que o grande porte é o que deve consumir a alimentação crua com ossos. Tem alguma coisa a ver ou eu posso dar para um maltês, para uma Spitz, uma alimentação com ossos, uma crua? Como eu comentei, a gente tem que muito avaliar o animal. Por quê? Porque tem animais que são engolidores. O que é isso? A gente pegar um osso e esse animal nem mastigar. Ele já engolir. Verdade. Então, isso é um problema a gente estar fornecendo esse tipo de alimentação. Vocês podem observar que pitbull é muito assim, eles são muito afoitos, né, em relação a ossos. Então, a gente tem que cuidar, porque esse animal ele pode sofrer um engasgo, ele pode ter perfuração. E outro ponto extremamente importante, gente, o osso não pode, em hipótese alguma, ser cozido. Eu não posso dar um osso de galinha, que a galinha acabou de ser cozida, eu fornecer. Eu não posso estar fazendo uma costela de chão e estar dando o osso da costela para esse animal cozido. De forma alguma. A gente molda totalmente a estrutura molecular desse alimento. Mudando a estrutura, a gente torna ele mais poroso. Isso eu digo também com defumados, tá, pessoal? Não só apenas com cozidos. Ossos defumados também tem esse problema. A gente tem que cuidar com processamentos de ossos por causa disso. E esse animal ele pode ter uma obstrução, pode ter uma perfuração intestinal. Então, tudo isso tem que ser cuidado. Por isso que tem muitos veterinários que proíbem. Porque realmente as pessoas não têm como discernir se esse animal ele é engolidor ou não, né? E acabam dando esses ossos cozidos, que é extremamente perigoso. Então, a gente tem que cuidar com isso. Eu tenho muito receio porque eu tenho uma Bull Terrier e ela adora banana. E até chegou uma pergunta aqui falando sobre isso. Ela come banana todos os dias, mas não é gordinha, ela é magra. Tudo bem, doutora? Sim, sim, gente. O petisco, na verdade, os animais não precisam de petisco, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente dá o petisco porque a gente quer agradar os animais, a gente quer ver eles felizes. Então, não tem problema dar o petisco. Só que a gente tem que lembrar o seguinte. Os animais, eles têm uma quantidade de calorias por dia que eles devem ingerir para manter o peso deles. Esses petiscos, eles envolvem 10% dessas calorias. Ou seja, se ele come 1.000, 100 calorias podem ser dadas de petisco. Se essas calorias foram retiradas da alimentação principal, não tem problema algum dar banana para esse animal. Tá? Certo. Porque eu vou estar mantendo a quantidade de calorias diárias dele. Porém, se eu der 1.000 calorias e mais as 100 da banana, esse animalzinho, ao longo do tempo, ele pode sim vir a engordar. Porque a gente sabe que não é só uma bananinha que é... Não é só a banana, né? Não, acaba a bananinha um pouquinho aqui, daí uma cenourinha ali, daí dá um pedacinho de outro petisco industrializado ali. Então, é um probleminha esse negócio do petisco. Mas eu vi que o Rafa faz ali um quibe gostoso, né, Rafa? Alguns clientes, quando pedem a dieta, eles já optam, né? A base do quibe é uma carne moída, enfim, a gente acrescenta um vegetal, um trigo de quibe, a gente bota um hortelã e alguns clientes já pedem junto com a alimentação natural para dar como petisco mesmo, né? Que aí tu foge também dos petiscos industrializados. Nós não comercializamos biscoitos, nada à base de farinha, entendeu? Legal, né? Eu tô encantada, gente. Que dupla, hein? Nossa Senhora. Eu recebi aqui uma mensagem da Dulciana Figueiredo, parente, ó. Ela é lá do Nordeste, mas a gente brinca que é parente, mas não é, não. Como sempre, está arrasando no programa. Adorei o tema. A nutrição é a base de uma vida longa e saudável para todo ser vivo. Eu acho que a gente está aqui falando, mas as pessoas que estão em casa devem estar se perguntando também. A gente cuida, vai pra academia, aí quer comer a panqueca de banana com aveia, que está na moda, o ovo cozido, né? A tapioca. A tapioca. E aí olha lá pro Sheik e fala, e aí, Sheik, eu vou te dar ração, né? Vamos ver se o Sheik tá com fome? Vamos. Eu tenho comida pro Sheik aí, gente? Eu tô sabendo que o Sheik tem um O shake cardápio. ele é muito engraçado, porque depois que a gente introduziu a alimentação, o shake se tornou muito mais exigente. Eu imagino. Então, por exemplo, eu descongelo um sabor e ele olha, ele não quer aquele Pai, sabor. hoje E eu tenho que ir lá e descongelar outro sabor. Então ele é muito previsível, assim, se ele... vamos ver a carinha. Tá de olho, né, Sheik? Olha, o que tem ali? O que tá vindo aí? Olha só. E cara. Senta aqui. Aqui, ó. Isso, senta. Ó. Mas tá bonita essa comida. Tá num ambiente diferente, não, com vamos luzes. deixar ele à Mas ele vontade, come. daqui a pouco ele come.
Ó, já foi. Legal. Gente, assim, ó, é saborosa, é cheirosa, né? A comida, eu vejo daqui e dá vontade de comer. Como eu disse, está na hora do almoço e a gente tenta tratar os nossos pets da melhor forma possível. Então, eu vejo isso como uma evolução, assim, tão grande, sabe? Em a gente poder disponibilizar isso para os nossos animais, porque como o Ricardo Garay falou lá no início do programa, o comportamento, ele é muito mais intuitivo do que o comunicador na fala, o animal. Então, ele intui muito o que a gente pensa, o que a gente projeta para ele. Né? E isso tudo envolve o bem-estar, envolve a saúde, envolve o seu trabalho, envolve o seu, envolve do tutor também, né? De dar uma vida com qualidade. Eu fico encantada, eu me emociono de ver uma coisa dessa. Porque... sabe que quando a gente vai, algum tutor nos procura, alguma coisa, a gente sempre faz meio que um questionário, né? Porque também a pessoa tem que ter essa disponibilidade de tempo em casa. Sim, com certeza. Para oferecer, entendeu? Tirar, descongelar, dar pro animal. Eu faço muita questão de entregar. Sim, eu ia até te Não, perguntar. até nem gosto que algum cliente vá na minha casa buscar. É melhor eu gosto de eu entregar, Sim. porque é totalmente perecível, né? Sim, eu ia até te perguntar, você manipula, processa uma alimentação padrão, como a ração, né? A gente tem lá adultos, idosos, raça pequeno porte, médio porte e tal, ou toda a alimentação que você produz é personalizada? Não. Boa parte dela é uma alimentação padrão para cachorros, digamos, saudáveis, né? Certo. E tal. O ideal é que todo o animal consultasse com o veterinário, com a nutróloga, para cada cachorro ter uma dieta específica, né? Certo. Porque cada cachorro apresenta um comportamento, enfim. Mas nem todos os tutores têm essa disposição, né? Sim, então a gente sabe, assim, existe... Agora, mito ou verdade? É caro a alimentação natural? É muito mais caro que uma ração premium? Sim. Posso responder essa? Pode, Dougla, pode, os dois. Então, gente, o que é o caro? Primeiro ponto. A gente tá tratando de saúde, né? Saúde, a gente tem que pensar que pode talvez ser caro agora, mas a gente está prevenindo um animal internado lá no futuro, né? E uma internação de um animalzinho, a gente sabe que está custando caro hoje, vai para mais de R$1.000, dependendo do peso desse animal. Sim. Então, a gente tem que cuidar e preservar a saúde dele para que quando ele se torne velhinho, ele não tenha que ter muitas idas ao veterinário. Então, o caro é relativo, né? Dependendo do que a pessoa fale. Mas, para mim, a alimentação natural, com certeza, em relação a valor biológico, a esse animal estar de bem, ele viver a vida dele mais feliz, com disposição, isso não tem preço. Então, falando em ser caro ou não, para mim, isso nem deve ser quantificado, digamos assim. É o que eu penso. E você, o que você acha disso? Não, realmente é um custo mais elevado. Certo. Né? Eu sempre pergunto para a pessoa qual é a ração que ela oferece e tudo mais, porque para a gente conseguir chegar a um valor. Quanto maior o cachorro, maior a quantidade que ele vai comer, como a doutora falou, claro. Então se torna um custo mais elevado. Mas é disposto o que a pessoa está a fim de oferecer. Entendeu? Porque foi o que a doutora falou, né? O barato sai caro. Eu vou comprar uma ração de uma qualidade mediana e, cara, vem cá, senta aqui comigo. Eu vou levar ele pra casa. Já comeu o papá dele, está satisfeito. E ele é educado, né? Porque ele comeu o suficiente sim. e deixou o que ele não quer mais. Ali era a quantidade ideal para ele de uma refeição, né? Sim. Então, assim, Opa, vamos tomar água, cara? Quer tomar água? Isso é um leve espirro, na verdade. Tia, o ar-condicionado está gelado, tia. É isso. Mas, a gente voltando ao assunto. O barato sai caro. Então, quando a gente fornece uma alimentação saudável, né, quando o animal ele tem uma vida com qualidade e tal, ele vai menos no veterinário. Ele precisa de menos medicação, né? Então, ele não é internado. Eu tive animais que duraram 18 anos comigo. A previsão era de 15. Então, deu, né, uma sobrevida, 18. Então, eu ouvi um caso de um animal que durou 30 anos. Eu não sei se vocês viram. Eu já vi. Era um animal que vivia numa fazenda, inclusive. Ele corria bastante, se exercitava. Eu posso abrir um parênteses aqui para falar sobre um assunto interessante? Pessoal, câncer. Eu falo de câncer porque, assim, tem cada vez mais animais tendo câncer, né? Então, já na área humana, foi feito um estudo onde se observou que 60% da prevenção do câncer se dá pela alimentação. 60%, gente. Então, se a gente cuida da alimentação desse animal, 60%, porque o organismo deles é muito semelhante ao nosso. Então, os cânceres que nós temos, esses animaizinhos também têm. Então, 60% é pela alimentação que a gente vai estar prevenindo. Os outros 40% a gente está envolvendo toxinas, o sedentarismo desse animal, né? Ele está com poluição muito próxima. Então,
se a gente está cuidando da alimentaçãozinha dele juntamente a uma atividade física adequada, a gente já está prevenindo o câncer, que é uma das doenças mais tristes que a gente tem observado na veterinária e com muita frequência. Eu até falo assim, eu já tive uma cachorrinha que eu perdi com câncer, uma poodle, e na época não havia tratamento, né? Hoje nós temos médicos veterinários oncologistas. Mas se a gente puder prevenir, né, gente, é muito melhor. Então, eu sou muito fã da alimentação saudável, da alimentação natural. Eu acho que ficou bem claro para quem está assistindo a gente em casa, né, que o barato sai caro e o amor que a gente tem por eles e eles por nós, a gente tem, acho que até a obrigação de dar tudo do bom e do melhor para esses anjinhos. Olha isso aqui. Não dá vontade. Eu precisava levantar, nem sei se eu vou levantar agora não. Mas eu queria aproveitar e agradecer muito a presença de vocês, por terem vindo no sábado, disponibilizar a agenda, que eu sei que é complicado, disponibilizar a comidinha para o Sheik, trazer a comidinha para ele, inclusive ele, nosso convidado especial, né, cara? E sejam sempre bem-vindos ao programa de Muito vocês. obrigada. A gente que agradece. Obrigado pelo convite. Eu tô, assim, querendo sair daqui correndo, ir lá na missão, passar na doutora, fazer um combo e sair correndo, porque são novos tempos, gente. A gente tem que, além de amar, a gente tem que respeitar, né? E eles vêm para a nossa vida com uma missão, e a gente com uma missão para eles e eles para a gente. Então, a gente tem que tratar bem. Como é que o pessoal acha vocês? E aí, como é que o pessoal de casa quiser passar na doutora e passar no Rafael, como é que faz, gente? Conta aí. No meu caso, eu faço atendimento, eu tenho o meu Instagram, né, que eu acredito que vai ser disponibilizado depois. Tá ali já na tela. Já na tela ali, o Gabi Nutrivete, que eu atendo ali pelo direct, eu passo todas as informações de como funciona a minha consulta. Depois a gente vai pelo WhatsApp, a gente vai conversando e eu tenho algumas clínicas parceiras em Florianópolis, tá? Eu não faço atendimento à distância, tá, pessoal? Apenas em Florianópolis, nessas clínicas ou atendimento a domicílio. Daí vai de acordo com o que o proprietário preferir, né? E de acordo com que se a clínica também me indicou, eu sempre prefiro para a gente agendar nessa clínica, né? A domicílio também? A domicílio também. Eu tenho das duas formas, o que for melhor para eles. Porque no caso assim, eu tenho a Bull Terrier, né? Aí para eu sair com a Bull Terrier, para fazer exame, para fazer qualquer coisa, gente, é uma função, né? Então ir a domicílio ajuda para quem tem animal de grande porte. Exatamente. Né, que quiser passar. E você, Rafael? Então, nós também estamos nas redes sociais, né? Nosso Instagram é amicão.cozinhapet. Nosso telefone é 48 991 35 6915. E qualquer coisa é só entrar em contato com a Gabi. A gente faz também a ponte entre um e outro, né? E isso acho que dá até mais segurança pra gente, né? Porque, poxa, a gente já tem... Eu falei com a doutora no início, eu falei, doutora, mas tem quem faça pra mim se eu mudar a alimentação do Guti? Tem, Carol, calma que tem solução. Sim. Porque a gente pode ficar até frustrado um pouco, né? Poxa, vai lá, ela diz tudo que é o ideal e eu não tenho quem me ajude, me dê esse suporte, né? Sim. É Não, e dá um trabalho bem grande, né? No começo eu sentia pro Sheik mesmo, com toda a minha experiência, que me dava uma demanda grande para quem trabalhava fora e tudo mais, né? E é o que o pessoal hoje em dia não tem esse tempo disponível, né? Tá correndo aí, e aí tem que chegar em casa, se preocupar em dar a comida. Então, a gente faz, entrega direitinho, como a doutora receitar, e tá tudo certo. Eles vão comer bem. Parceria boa, hein? Gostei dessa parceria, gente. Olha só, o papo foi tão longo que eu tenho o quadro do Me Adote e eu até esqueci do quadro, gente, porque tá tão bom aqui. Vamos soltar alguns animais, Alan, por favor, pra gente mostrar. Não vou deixar de mostrar, não. Olha só, essa aí é a Belinha. Tá ali como procura-se porque ela foi adotada e o senhor perdeu. Enfim, quem souber onde está a Belinha, entre em contato aí com a Daiane, por favor. Essa também é outra procura-se, a Nina, que é uma pincher, também estava sumidinha, está sumida, e é lá de João Pessoa, olha só. Nina é uma pincher. Então, se você souber, tem um diferencial ali, ó, ela é porte pequeno, mas o rabo é comprido, não cortaram o rabo. Então, já sabe que é a Nina. Vamos pro próximo. Agora é para adoção, gente. Olha aí, ó, cachorrinha Mel, porte médio, 1 ano. Tá lá com a Ana Lúcia cuidadora, e aqui em Floripa, viu? Quem estiver procurando uma cachorrinha, parece labrador, né? Parece um pouco com labrador. Meg, 3 anos, boa companheira, também tá lá com a Ana Lúcia. Ai, tem tanto animalzinho precisando de casa, gente, olha só. Tigre, porte médio, 1 ano, contato na Lúcia. Se eu não me engano, esse animal, ele estava lá na UFSC, lá na faculdade, perdido lá. Vocês resgataram ele lá. Oh.
Lilica, uma boa companheira. Então tá, vamos. Gente, se vocês tiverem interesse em adotar qualquer animal desses que a gente está mostrando, entre em contato no nosso direct do programa ou da TV, que a gente faz a ponte também, viu? Esse é o Max, e o Max também está aí precisando de um lar. O Max, ele está num lar temporário, tem uma pessoa custeando a vidinha dele, mas ela não pode levar para casa porque ela tem outro pet e não deu muito certo ali a convivência. Então, gente, é isso. Eu vou levantar, se o Sheik deixar, para fazer mostrar o meu look do dia. Vou levar ele no colo. Vamos lá, Sheik. Vamos ver aqui. Queria mostrar para vocês. Deixa eu vir aqui pro cantinho se dá para mostrar. Hoje eu estou usando esse vestido da Fofolá Tricô. É um vestido bem confortável. Eu sabia que ia receber o Sheik hoje. Falei, quero algo bem leve, descontraído para receber esse bonitão. E a sandália, pessoal, é lá da Grife Web, aquela loja virtual que eu mostro para vocês nas redes sociais, que tem sandálias bem diferentes, confortáveis, e eu sempre uso aqui no programa, tá? Então, deixa eu dar um beijo em vocês. Eu quero agradecer muito a presença. Muito obrigada. Obrigada, seja sempre bem-vinda. Olha, você, não sei não, eu vou ficar com o Sheik para mim, não vou me despedir dele não, porque tá aqui, né? Olha só, eu tô encantada. Tu quer ir para minha casa? Vamos para minha casa, cara. Pessoal, então é isso. Eu quero deixar aí um beijo bem especial para todos vocês. Sejam sempre bem-vindos no nosso programa. Tragam suas dúvidas, mandem perguntas, traga seu pet aqui para participar com a gente, como o Sheik veio hoje também. E a gente se vê no próximo sábado. Sábado que vem a gente vai falar sobre gatos, sobre toda a vida dos felinos. Será que dá para deixar gato em hotel? Vou soltar essa enquete para vocês lá na rede social já já. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e bom final de semana.